Olá a todos, eu sou o professor Diogo Laércio Gonçalves, sou professor do Departamento de Geografia e Planejamento da Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação do campus de Ourinhos. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho, sobre esse tema da minha palestra, da paisagem ao geossistema, aspectos teóricos e metodológicos na biogeografia. Bom, trazendo um pouquinho dessa minha trajetória, eu sou geógrafo aqui da casa e também pedagogo, tenho 31 anos e trabalho com algumas áreas especificamente dentro desse leque da geografia física. Sobretudo, a biogeografia, a análise da paisagem, sistemas de informação geográfica, os ARPs, que são aeronaves remotamente pilotadas, mais conhecidas como drones, planejamento ambiental de bacias hidrográficas e também dentro da área de ensino e geografia, E nas minhas áreas amostrais, eu tenho 3 áreas das quais eu tenho desenvolvido pesquisas recentemente, que é a Raia Divisória São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, que congrega aí o Pontal do Paranapanema, o Sudoeste Sul-Mato-Grossense e o Noroeste Paranaense, a Bacia do Rio Pardo, no Médio Paranapanema, aqui próximo a Ourinhos, e também eu tenho uma área de estudos na Amazônia, que é a região de Santarém, no Baixo Tapajós, tá? Essas são as principais áreas que eu tenho trabalhado, só para vocês entenderem um pouquinho, e eu vou trazer alguns exemplos de pesquisa justamente de alguma dessas áreas, certo? Então, os tópicos desta minha palestra, eles vão envolver, primeiramente, a paisagem geográfica e ecológica, essa transição da paisagem geográfica para a paisagem ecológica, enquanto uma paisagem científica, certo? Análise da teoria geossistêmica e da geografia física global, principalmente do modelo GTP, Geossistema, Território e Paisagem, que é o que me interessa mais dentro da metodologia de pesquisa que eu tenho trabalhado, da geografia francesa de Georges Bertrand, que eu também vou trazer alguns exemplos para vocês, e as aplicações para o Pontal do Paranapanema e Baixo Tapajós, que são as áreas que eu escolhi para estar fazendo como exemplo aqui nessa fala, dentro do contexto da biogeografia, certo? Então, passando algumas coisas para vocês diretamente, vamos começar com uma análise, afinal de contas, sobre o que a gente entende como geografia e por que a paisagem ela se insere como um objeto de estudo dentro do espaço geográfico. Então, a geografia, enquanto a ciência como conhecemos hoje, ela é definida como uma ciência que tem como objeto principal de estudo o espaço geográfico. Nesse conjunto indissociável de sistemas objetos e sistemas de ações, através da transcrição do conceito de Milton Santos, que é o mais popular, que basicamente é como essa relação se dá ao longo do tempo, em ações isoladas, contraditórias e solidárias, de basicamente uma relação sociedade-natureza. Em que ponto a paisagem ela se insere nesse contexto de análise geográfica enquanto um viés científico? Se nós pegarmos, então, entendemos esse espaço geográfico através dessa visão una e múltipla, o espaço como esse centro e o conceito principal, objeto de estudo, a paisagem ela é um desses elementos. Tá? Dentro dessas categorias de análise ou conceitos operacionais, dependendo de cada autor, a paisagem ela sempre vai aparecer como uma das principais. Aqui eu trago 4, dos quais a paisagem também está inserida, mas existem outros conceitos também trabalhados, como o conceito de redes, etc. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, o que nos interessa é entender a paisagem dentro da geografia desse espaço geográfico unimúltiplo e através dessa relação sociedade-natureza. Então, o que seria essa paisagem científica e geográfica? Seria simplesmente aquilo que se vê, uma tradução mais simples do que se entende como paisagem no ponto de vista do senso comum, Ou então, como o Yves Lacoste coloca, não só aquilo que a gente observa, nessa visão tridimensional, mas também aquilo que não está visível dentro dessa paisagem. Porque também tem relações de sentimentalidade, de visões da paisagem que elas não estão expressas diretamente naquilo que cada um vê, porque essa visão também ela é muito particular. Então, vamos tentar trabalhar um pouco mais em cima desses aspectos para entender essa paisagem científica. Bom, aqui eu tenho uma pesquisa simples, quando a gente coloca no Google imagens sobre o que é paisagem. Então, se a gente perceber pelas figuras, a paisagem ela aborda muito mais um retrato do que a gente entende talvez por natureza, dentro dessa perspectiva do senso comum do que é paisagem.
E por muito tempo, essa paisagem ela é predominante nas discussões que a gente tinha também no início da ciência geográfica moderna, certo? Mas por que essa visão de paisagem ela é tão cristalizada dentro dos aspectos que a gente tem hoje na sociedade? Vamos entender isso aí também. Bom, primeiro, se atentando à origem, né, semântica da palavra paisagem, ela basicamente ela se estrutura em dois prefixos para as línguas germânicas e para as línguas latinas, tá? Nas línguas latinas, sobretudo, nós temos o prefixo peiso, que deriva do pagos, que basicamente se refere a um pedaço de terra, né? E nas línguas germânicas nós temos aí o prefixo lente, né? Isso também se expande para algumas línguas eslavas, certo? O prefixo lente, ele aparece então também com o mesmo significado do prefixo pei ou pagos, certo? Então, basicamente, paisagem, no sentido da etimologia da palavra, ela está associada a um pedaço de terra. E isso vai se exprimir nas primeiras visões de paisagem, na arte, na literatura e boa parte da paisagem do senso comum que conhecemos hoje. Tá? E como ela passa a se interessar, ser um interesse dentro da geografia como conhecemos, numa ciência sistematizada. Se a gente for pegar os principais expoentes dessa primeira fase da geografia, da ciência moderna geográfica, nós vamos nos atentar principalmente a algum nome, que é o do Alexander von Humboldt, onde ele fez diversas viagens, e nessas viagens ele basicamente relatava as paisagens e descrevia essas paisagens, né? Sobretudo, não só pelos seus desenhos, como a gente pode observar, como também seus modelos, ou mapas, esquemas e etc., em obras como Quadros da Natureza e Cosmos. Então, aqui eu já tenho a transcrição de aquilo que era algo do senso comum para algo científico. A paisagem ela passa a ter outro valor. Se a gente for observar esse início da geografia enquanto uma ciência moderna, a gente pode, com certeza, colocar aí a afirmação de que a paisagem ela surge como o primeiro conceito principal, antes mesmo do que a gente entende como o espaço geográfico. Essa geografia primária aí, ela é uma geografia, sobretudo, da observação da paisagem. E dentro das visões de alguns autores, como por exemplo Absaber, que sabiamente colocou que a paisagem para ele é sempre uma herança, para nós é uma herança, né? Tanto no sentido da palavra, que herança é aquilo que a gente herda, né? Como nos processos fisiográficos e biológicos, ou seja, é um patrimônio coletivo daquilo que foi sendo construído. O que nós vemos hoje é resultado do ontem e o que nós vemos amanhã é resultado do hoje. E a paisagem ela é dinâmica justamente por isso, essa relação espaço e tempo, certo? Algumas escolas que foram surgindo através dessas derivações das escolas principais dessa primeira fase da geografia tradicional, do possibilismo e determinismo alemão e francês, certo? Uma das principais que a gente coloca e que trabalha a paisagem muito bem até hoje é a escola da ciência da paisagem russa, né? Através de expoentes como o Dokuchaev, Sochav, etc. Aqui eu estou trazendo um exemplo, por exemplo, do Dokuchaev. Ele trabalha o conceito de complexo territorial natural como basicamente a interação dos elementos da paisagem no que ele chama de uma geografia física complexa. Clima, água, solo, vegetação. E aí cada uma dessas vão ser expoentes de ciências, sub-ramos da área do conhecimento da ciência dentro da geografia atual, como a biogeografia, a climatologia, a geomorfologia e etc. Escolas anglo-saxônicas já partiram para uma análise de dinamizar a paisagem em dois itens principais, duas vertentes, uma paisagem mais natural e uma paisagem mais cultural. Essa paisagem ela é muito abordada hoje ainda, principalmente no cenário da geografia escolar, do sexto, sétimo ano, onde se trabalha muito essa distinção, não como uma forma de entender que a paisagem ela é estática no natural ou cultural, mas de mostrar que alguns elementos podem predominar mais do que os outros, e isso vai trazer o elemento natural em evidência ou o elemento cultural em evidência. Obviamente que essa visão, ela acaba sendo um pouco defasada à medida que a gente analisa hoje que grande parte das paisagens ao longo do mundo, elas não são intocadas, não foram intocadas e participam ali dessa herança do homem e da sociedade ao longo da história.
E a geografia, ela ressignifica a paisagem, principalmente com essa percepção do homem, da sociedade sobre a natureza, para explicar esse conjunto de formas, essa construção, né, que podem se caracterizar tanto por aspectos homogêneos como heterogêneos, que vão desde a combinação de morfologia, vegetação, agricultura, solo, uso da terra e etc. Trazendo esse modelo de natureza e sociedade e trazendo para a análise atual do espaço geográfico enquanto esse unimúltiplo entre sistemas objetos de ações e essas diversas categorias de análise, a gente pode entender que quando a gente fala de paisagem, a gente está falando diretamente de geografia, né? E por consequência, num conceito mais recente, também estamos falando de meio ambiente, enquanto essa intensidade das ações, ora dos processos antrópicos, ora dos processos naturais, que constituem cada porção do espaço. E a partir dessa ressignificação da paisagem enquanto um conceito científico, né, a gente começa a ter exemplos de uma transição da paisagem para outras áreas do conhecimento. Eu trago aqui o exemplo de Caltrow, porque ele como um geógrafo, e que trabalhou muito bem alguns aspectos da biogeografia também, e da geomorfologia, ele traz algo importante. Primeiro, ele fala na sua citação que essa geografia, o conceito de paisagem dentro da geografia, ele está presente, né, como um aspecto científico, mas ele também é um conceito que deriva da arte e da literatura, né? A partir desse movimento atual, do que a gente chama de proteção da natureza, que vai derivar do conceito de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, é que a paisagem ela passa a ter um valor ainda mais dentro desse quesito científico. Isso vai se estruturar, por exemplo, já no termo, uma terminologia mais recente, da ecologia da paisagem, né, já nos anos 30, né? Esse termo ecologia da paisagem, que ele vem da geografia, advém da geografia e dessas análises biogeográficas, ele acaba sendo um ponto de partida para essa geografia, para essa ciência da paisagem também na ecologia, né, que hoje está muito bem desenvolvida, né, como uma disciplina integradora desde os aspectos das ciências sociais, da geografia física e dos aspectos biológicos, da ecologia, fitossociologia e etc. Então, hoje, a ecologia da paisagem ela é muito consolidada no cenário da própria ecologia e ela tem as suas origens dentro da matriz geográfica. O entendimento dessa paisagem na ecologia ela é um pouquinho diferente. Porque daí nós estamos falando principalmente de um ponto de vista de estruturas baseadas numa relação habitar e não habitar. Então, a paisagem na ecologia ela é vista através desse conjunto, né, que é o mosaico paisagístico entre mancha, corredor e matriz. Sendo a matriz essa unidade principal que controla toda a dinâmica da paisagem, basicamente o uso da terra, né? As manchas, que são essas áreas pequenas, relativamente homogêneas de padrão não lineares, que se diferem da matriz, que pode ser núcleos de habitat, e os corredores são essas faixas, né, que acabam por se conectar entre esses ambientes, entre uma mancha e outra, entre a própria matriz, e que também tem essa disposição linear. Então, a representação dentro da ecologia da paisagem é basicamente nessa relação habitat e não habitat. Então, eu estou trabalhando diretamente com um ponto de vista mais biológico, certo? E ecológico. Dentro dessa transição, dentre esses modelos que traduzem a análise ecológica e a análise geográfica, trazendo essa luz à geografia e à ecologia e à análise da paisagem científica, o modelo de geossistema ele acaba sendo muito bem aceito para que a gente possa traduzir alguns elementos teóricos e metodológicos nas pesquisas atuais que envolvem a paisagem, certo? Esse termo geossistema ele advém da escola russo-soviética através do Sochava, né, criado nos anos 60, né, e que por sua vez tem matrizes diretamente dentro do conceito de ecossistema de Tansley, que é um conceito da ecologia dos anos 30, e também da própria teoria geral dos sistemas de Bertalanffy, que também é do início dos anos 30, certo? Basicamente, esses geossistemas, a gente traz essa informação enquanto um modelo teórico da paisagem, são fenômenos naturais que são formados através desses sistemas bióticos, abióticos, que já estão dentro da estrutura do próprio ecossistema, que é da onde você tem essa raiz,
e o sistema antrópico como a ação diretamente da natureza, da sociedade para com a natureza. Então, basicamente, eu estou aqui fazendo uma análise sistêmica do que é essa paisagem, certo? Como eu falei do ecossistema, para trazer esse contraponto, já que eu estou falando de ecologia e geografia, o ecossistema, por sua vez, ele trabalha mais com as relações entre os fatores bióticos e abióticos, né? Então, ele trabalha com essa comunidade biótica e a comunidade abiótica nessa relação entre partes vivas e não vivas, numa relação sistêmica, certo? O que confere uma diversidade, uma diferença, ou uma complementação, vamos dizer assim, entre a análise de ecossistema e geossistema, onde a paisagem ela está envolvida, é basicamente que nos elementos que compõem o geossistema, eu tenho uma análise em conjunto que converge para as ações coletivas, onde também a ação antrópica ela está enviesada em todos os processos. Enquanto no ecossistema, todos esses elementos eles são analisados a partir da perspectiva dos seres vivos, e além disso, né, com a diferença grande do geossistema é que eu tenho uma espacialidade desses processos, enquanto no ecossistema não necessariamente eu vou espacializar esses processos como no geossistema. Dentro da perspectiva que eu tenho trabalhado, que eu vou apresentar para vocês através de alguns slides e uma espécie aqui de apresentação de temas e teorias e métodos, né, que trabalhando esse geossistema, eu tenho trabalhado basicamente com esse geossistema francês através da perspectiva de Georges Bertrand. Bom, como eu falei para vocês, nessa escala do tempo, trazendo dessa análise primeiro da paisagem e depois para o geossistema, a análise da paisagem ela já era algo consolidado dentro da geografia francesa, desde do possibilismo de Vidal de Lablache, só que havia uma tradição de trabalhar uma geografia muito mais compartimentada, certo? Então, analisava-se o solo, a vegetação, a hidrografia de forma separada e nem sempre você tinha uma análise em conjunto, certo? Bom, observando, né, essa análise do geossistema russo-soviético, que também tem suas raízes lá no complexo territorial natural do Kuchaev, do início do século XX, o Bertrand ele traz ali uma nova visão, né, através da escola russo-soviética, redefinindo esse conceito de geossistema como uma combinação desses fatores bióticos, abióticos, em conexão sistêmica, além, é claro, da ação antrópica no que ele chama de potencial ecológico, exploração biológica, né, e ação antrópica agindo sobre eles. Esse conjunto de informações é que me dá esse inventário do geossistema enquanto um conceito antrópico para explicar a paisagem, certo? Então, o geossistema ele surge como esse conceito, como esse modelo, esse conceito teórico-metodológico, não só por uma necessidade de superar esse estudo fragmentado, como também de superar alguns problemas de ordem epistemológica, já que a ecologia estava avançando no conceito de ecossistema e a geografia não tinha uma análise sistêmica do meio até então consolidada, embora já tinha alguns antecedentes, como o próprio complexo territorial natural e essa abordagem geossistêmica do próprio Sochav, certo? Para Bertrand, considerando o geossistema como esse modelo teórico da paisagem, essa paisagem ela não é entendida só como uma adição de elementos disparados. Ela é uma combinação desses resultados, seja do ponto de vista dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, que agem ali dialeticamente nesse conjunto único e indissociável, que remete muito também à própria visão do Milton Santos, né, do que é o espaço, como algo único e indissociável, né? Então, essa paisagem, ela traz esses elementos e o geossistema ajuda a explicar essa paisagem através dessa abordagem sistêmica. Aqui estão dois exemplos de uma charge que o Bertrand coloca, né, sobre como essa geografia anterior ao geossistema, ela era vista, sobretudo no cenário francês dos anos 60, né, onde ele, então, redefine esse conceito de ecossistema, de geossistema, no artigo de 1968, certo? O modelo da geografia física tradicional ele está muito ligado a essa hipertrofia da geomorfologia como principal área naquele momento a ser estudada na geografia física, e as outras áreas ali com protagonismo muito melhor, muito menor. O que esse modelo geossistêmico ele traz de novo, né? E está representado diretamente nessa charge? Uma análise mais integrada e equiparada de cada elemento, certo? E por isso,
esse avanço no geossistema permite coisas muito importantes para o avanço da análise da paisagem, como, por exemplo, a cartografia de síntese que nós temos hoje, muito consolidada quando se trabalha a análise da paisagem. Bom, já que eu estava falando de alguns elementos principais para a gente entender por que chegamos até aqui nessa construção teórico-metodológica, como isso vai fazer sentido no trabalho que eu vou apresentar para vocês, eu trago aqui também uma nova, algo que foi trazido recentemente, né? Recentemente não, mais nos anos 90, nessa linha do tempo, com relação aos estudos da paisagem, que é o modelo GTP, Geossistema Território Paisagem, elaborado pelo Bertrand, certo? Esse modelo ele consiste em uma análise tempo-espacial de 3 elementos, 3 entradas que representam, que para o Bertrand seria essa análise do meio ambiente. Então, eu já estou trazendo outro elemento. Por que a paisagem ela me ajuda a responder o meio ambiente? Através de 2 elementos principais. Se a gente pegar, então, de baixo para cima. A paisagem ela representa o que a gente chama como essa herança, né? Essa representação entre as marcas sucessivas da sociedade. O território seria basicamente a exploração desses recursos. E o geossistema seria esse conceito fonte, né, onde eu tenho a combinação desses elementos que, analisados sistematicamente e territorializados, exprimem a minha paisagem. Basicamente, o Bertrand está querendo trazer aqui um elemento que conduz a uma análise ambiental complexa de uma geografia física global, no qual a biogeografia também está envolvida. Então, aqui ele trabalha essas 3 entradas. A entrada naturalista como essa fonte, né? O geossistema, um conceito antrópico de análise da paisagem. Se ele é antrópico, ele precisa de um suporte que está diretamente ligado à entrada socioeconômica do território, ou seja, a territorialidade, a ocupação da terra, certo? E a paisagem, ela exprime como essa entrada sociocultural, o que a gente chama hoje não mais de ressurgimento, mas de representação, na tradução de ressourcement. Representação cultural, marca das sucessivas sociedades, ou herança, como o Abissaber colocou. Então, os conceitos eles são trazidos aí com um viés muito próximo entre um autor e outro, e que para Bertrand traz essa transcrição dessa análise global para o meio ambiente. Então, obviamente, o geossistema ele é um conceito antrópico. Bom, trazendo então alguns exemplos de aplicações, eu vou trabalhar basicamente com 2 áreas aqui para vocês. Primeiramente, vou estar falando um pouquinho sobre a região do Pontal do Paranapanema e depois trazendo alguns exemplos de aplicações mais recentes de um trabalho que tem sido feito no Baixo Tapajós, na região de Santarém, certo? Essas figuras que vocês estão vendo aí no slide, que depois vão aparecer um pouquinho maiores, são dessas áreas que nós vamos verificar agora. Bom, o Pontal do Paranapanema é então essa primeira área que eu vou mostrar para vocês. É uma área que eu já tenho trabalhado há um certo tempo, então tenho mais informações, trabalhos mais consolidados. Então aqui eu vou apresentar alguns itens que traduzem dentro de pesquisas que eu fiz da análise da paisagem, do geossistema e do GTP, né? E vou trazer alguns exemplos também para a biogeografia, sobretudo na análise da fitossociologia, através das pirâmides de vegetação, certo? Essa área de estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, ela representa a unidade 22 de gerenciamento de recursos hídricos do estado de São Paulo, no Baixo Paranapanema, que pega essa região aí de contato com o Mato Grosso do Sul e o Paraná, através dos rios Paranapanema e Rio Paraná, certo? Bom, basicamente o Pontal do Paranapanema é uma região que sofreu diversas dinâmicas da paisagem que se estabelecem, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX. Dos anos 50 para cá, há uma intensificação dessa ocupação das terras que se dá, basicamente, por um extermínio, né, da vegetação nativa, a instalação de grandes latifúndios em detrimento das matas dessa reserva florestal de Mata Atlântica do estado de São Paulo, a última grande reserva de Mata Atlântica do estado de São Paulo, que era intacta até então, e mais recentemente com a chegada das usinas hidrelétricas, né, e o último agente mais
de transformação da paisagem é a transição da pastagem para a cana-de-açúcar através dos incentivos ao setor sucroenergético, certo? Se a gente pegar, então, as imagens de satélites do Landsat, nessa combinação, né, de bandas na falsa cor 453, eu tenho aí a paisagem nos anos 80, em 1986, onde eu tenho algumas pequenos fragmentos de vegetação, sobretudo o Parque Estadual Morro do Diabo, e reparem principalmente nos cursos d'água, né, principais, o Rio Paraná e o Rio Paranapanema, porque de 86 até essa imagem que eu tenho um pouco mais recente, de 2021, há uma mudança significativa no desenho desse pontal, sobretudo dos grandes empreendimentos hidrelétricos, a usina Sérgio Mota, no Rio Paraná, e a usina de Rosana, no Rio Paranapanema. São ambas usinas criadas pela Companhia Energética de São Paulo, que tiveram suas construções entre a década de 70 até a década de 90, certo? Com um intervalo ali de pausa nas obras devido à grande recessão nos anos 80. Bom, optamos então fazer uma análise dessa paisagem através de alguns exemplos básicos da sistema de evolução, né, o estágio atingido em relação ao clímax e o sentido geral dessa dinâmica, seja ela progressiva, regressiva e de própria estabilidade, que se inspira também na teoria biorresistática de Erhard, que é uma teoria própria da biogeografia, onde eu vou ter uma análise dos geossistemas em biostasia e em resistasia. Biostasia, uma análise mais próxima do ideal, e resistasia, onde eu tenho os elementos antrópicos em mais evidência. A geofotografia, como uma fonte de análise da paisagem, ela nos interessa muito nessa questão, porque ela ajuda a entender, dentro de um retrato, aquilo que nós vemos em campo, e depois podemos fazer uma análise mais complexa do que estamos vendo, certo? Tomamos, por exemplo, aqui o córrego Santo Antônio em Mirante do Paranapanema, né? Você tem um curso d'água extremamente assoreado, né, com a lâmina d'água que não vai atingir mais do que 40 centímetros, uma drenagem relativamente anastomosada, com vários trechos desse córrego, onde você não consegue mais verificar uma lâmina d'água superior a 40 centímetros, justamente por essa faixa de assoreamento ter avançado bastante. As condições geopedológicas, né, do próprio arenito, dos terraços fluviais hidromorfomizados, eles acabam mostrando uma ação antrópica negativa, como a gente pode observar tanto nas imagens no plano do solo, como pelas imagens de drone, onde o córrego está altamente antropizado e altamente assoreado, causando o que a gente chama de lesionamento na paisagem. E apesar dessa alta potencialidade erosiva que o próprio ambiente traz, ou seja, dentro da análise da paisagem, esse solo e as condições de declividade já trazem uma potencialidade erosiva maior, esse processo ele é altamente acelerado através dos impactos antrópicos, certo? Então, esse conjunto entre os fatores naturais e os fatores antrópicos é que aceleram essa degradação da paisagem em cenários como esse que vocês estão vendo. Bom, trazendo agora mais exemplos com relação à pesquisa de campo para a biogeografia, eu trago aqui alguns levantamentos fotossociológicos e pirâmides de vegetação feitas diretamente aí na bacia ao longo do Pontal do Paranapanema, em áreas de Teodoro Sampaio e Rosana. Bom, para estabelecer esses levantamentos fotossociológicos, que são feitos através de uma análise quantitativa da observação de lotes específicos, nós trabalhamos com dois fatores principais, que é a mudança e dominância, né, que são expressas através dessas tabelas em percentuais de abundância e dominância e relações de sociabilidade. Né? Como é feito, então, isso em campo e alguns resultados que eu tenho aqui para vocês. Bom, através dessas análises dessas relações de abundância, dominância e sociabilidade, o Bertrand elaborou um modelo de representação da vegetação através do que ele considera de pirâmide de vegetação. É um modelo gráfico estrutural, né, que leva em consideração alguns aspectos fisionômicos, como altura, densidade, estratificação
e a composição florística do lote, bem como outros aspectos dinâmicos que a gente vai ver de equilíbrio e senso de evolução. E dessa forma, essa representação, que é uma representação simples e didática, ela permite, a título de comparação, avaliar as formações vegetais em determinados geocomplexos e mosaicos de paisagem, como a gente vai verificar alguns exemplos aqui do Paranapanema, de três ou quatro lotes que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu vou trazer alguns lotes analisados no município de Teodoro Sampaio e também próximo ao Parque Estudal Morro do Diabo, e de análise feita ali em Rosana, na transição dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, ambas as áreas ali de vegetação de Mata Atlântica, sendo que em Rosana a gente já percebe algumas transições para o Cerrado, considerando a proximidade com o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui eu tenho alguns registros de campo. Nas primeiras figuras eu mostro ali a vegetação do Parque Estadual Morro do Diabo e a vegetação aluvial próxima à calha do Rio Paraná. Essas vegetações de várzea e o interior de um dos lotes em Rosana. E aqui nesse primeiro lote, eu tenho algumas fotos das áreas do entorno, do interior do lote, onde é uma vegetação próxima aí dos cursos d'água, então, sobretudo com influência fluvial, né, uma vegetação aluvial. Toda essa análise ela é feita com a ajuda de um mateiro, onde a gente preenche o que a gente chama de ficha biogeográfica. Nessa ficha biogeográfica é preenchido os dados com relação à própria área e a composição de cada um desses estratos, do arbóreo, arborescente, arbustivo, subarbustivo e o herbáceo rasteiro. E aí, em cada um desses lotes é feita uma análise onde eu identifico ali as espécies e se ela está em progressão, em regressão, e isso depois é transcrito no que a gente chama de pirâmide de vegetação, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui outros dados de fatores biogeográficos, como altitude, clima, exposição solar, precipitação média anual, erosão e etc. Certo? E uma dinâmica geral do que é feito nesse lote. Aqui eu tenho a primeira pirâmide para mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, é uma vegetação, sobretudo aluvial, então por isso a gente percebe a falta de alguns estratos, como o arborescente e o arbóreo. Então, muito mais uma vegetação do arbustivo, subarbustivo e herbáceo rasteiro, todas em progressão, né? Como é uma área aluvial próxima ao curso d'água, a declividade dela é plana, né? Então a gente percebe isso pela correspondência tanto do solo como do próprio substrato geológico, né? E aí você tem, obviamente, esse cenário transcrito dentro dessa pirâmide de vegetação. Toda essa construção ela é feita através de vários processos que envolvem desde uma transcrição que pode ser feita à mão no próprio campo e depois traduzida por um software de edição vetorial, como, por exemplo, o CorelDRAW, que foi o exemplo que eu utilizei para transcrever. Aí eu acrescento algumas informações gerais ao lado e depois também coloco uma espécie de um mapinha de localização mostrando aonde foi recolhido essas informações. Aqui eu tenho o segundo lote, então algumas fotos do entorno e também do interior desse lote. Aqui também a gente percebe já a composição de outros estratos que no anterior não tinha, próximo ao Ribeirão Cuiabá, uma região já um pouco mais distante do rio, então eu tenho uma vegetação mais consolidada, numa área que já não é aluvial, né? Então, por isso, eu tenho alguns estratos que não aparecem no anterior. Aqui, o extrato arbóreo, ele apresenta uma composição muito evidente, e isso é perceptível pela pirâmide, certo? Ambos os estratos aí colocam equilíbrio com uma pequena inversão na pirâmide com relação ao estrato subarbustivo, que está um pouquinho superior ao herbáceo rasteiro e ao próprio arbustivo, então mostra essa dinâmica. Solo argissolo vermelho e uma formação serra geral, que é uma área ali próxima de afloramento a basalto. Aqui uma nova área analisada, essa área próxima ao que a gente chama de banco ativo de germoplasma, que era uma área que a CESP tinha toda uma análise ali de plantas para reflorestamento, né?
Essa área em si, ao lado dela, você tinha lotes de reflorestamento. Então, esses bancos ativos de germoplasma, necessariamente, eles não são uma vegetação, um fragmento florestal, como um reflorestamento, porque aqui essas plantas são colocadas em fileiras justamente para que você tenha a produção de sementes e que essas sementes possam servir depois para projetos de reflorestamento em várias regiões que a CESP fornecia através do seu horto florestal. E aí o lote em si, você mostra aí algumas dinâmicas nas adjacências, como acesso à estrada rural, uma pequena área de queimada e a dinâmica interna desse lote. A ficha biogeográfica ela é um pouco mais extensa com relação aos lotes anteriores, porque ela apresenta também mais informações, sobretudo uma diversidade maior de espécies nessa área de reflorestamento da CESP em Rosana. Todas em progressão, né, com destaque para o extrato arbóreo. E isso mostra uma clara evidência dentro da pirâmide de um equilíbrio entre esses estratos, né, com o arbóreo sobrepondo, por ser o mais evidente, mas causando aí todos uma dinâmica de progressão, certo? Atualmente também eu tenho trabalhado com essa, revisitando essas áreas para levantamentos, onde já foram feitos esses levantamentos fitogeológicos, para verificação da vegetação in situ com auxílio de drone, dentro dessa geofotografia da paisagem. Então, tem aqui algumas áreas, essas são áreas próximas ao assentamento Santa Rita em Euclides da Cunha, também no Pontal do Paranapanema. E aí, através dessas análises, tanto do drone quanto também da fotografia ao nível de base, né, a tradicional, a gente consegue chegar nesses croquis da paisagem, onde eu consigo analisar os geofácias, que são essas pequenas unidades dentro da paisagem, né. Aqui eu tenho um geossistema que nós consideramos em biostasia, através dessa análise feita pela geofotografia, pela teoria bioresistásica do Erhard, paisagens com atividade morfogenética fraca ou nula, onde o potencial ecológico está mais ou menos estável. Essa estabilidade é o que garante o que a gente chama de biostasia, onde eu tenho principalmente uma dinâmica de evolução dominada pelos agentes dos processos bioquímicos, pedogênese, concorrência entre espécies vegetais, e etc. Né? A intervenção antrópica nas adjacências, sobretudo, elas podem estar trazendo no futuro impactos diretos a essa paisagem, mas analisando esse contexto geral desse primeiro momento, ainda a gente percebe que existe uma biostasia dentro desse geossistema, dentro desse geocomplexo. E aqui o cenário já é um pouco diferente, né? Uma dominância das dinâmicas geomorfogenéticas, né? Como erosão e transporte de sedimentos, que levam essa mudança nas vertentes, uma modificação mais ou menos um pouco mais ativa do que a gente entende do potencial ecológico. Obviamente, você tem aí uma ausência completa da vegetação natural no primeiro plano, o que impacta diretamente esse lesionamento da paisagem. Esse aqui é um quadro síntese de uma das áreas também de análise, que é o Varjão do Paranapanema, onde através de todas essas análises é feito o que a gente chama de um esquema do GTP, onde eu consigo analisar cada um desses elementos e colocar, através desse mapa mental, quais é a análise que eu tenho dessa paisagem. Então, é um conjunto de informações que dá esse meu inventário geográfico, além dos próprios mapas de solo, relevo, vegetação, etc. Então, são várias possibilidades dentro dessa perspectiva, nos quais a biogeografia também está envolvida através dessas análises da vegetação, sobretudo, e também dessa análise bioresistásica. Bom, para finalizar para vocês aqui, eu trago algumas evidências de uma pesquisa mais recente no Baixo Tapajós, na região de Santarém, para que vocês possam se situar. Essa região do Baixo Tapajós, ela se dá no entroncamento de duas importantes rodovias que traçam aí no sentido horizontal e vertical o norte brasileiro, né, sobretudo aí no estado do Pará, que é a BR-230, a Transamazônica, e a BR-163, Cuiabá-Santarém, no trecho Cuiabá-Santarém, certo?
Aí nós temos a foz do rio Tapajós para o rio Amazonas, por isso região do Baixo Tapajós. E aí acrescentamos também nessa análise a área recente de pavimentação da PA 370 como um dos principais agentes de transformação dessa paisagem. A região de Santarém, ela é uma região importante no contexto da malha urbana do estado do Pará, né, um dos principais municípios do estado do Pará, e que está distante da sua área metropolitana, da área metropolitana de Belém. Então, é uma região muito distante de Belém, mas que exerce uma centralidade, sobretudo com relação aos povos ribeirinhos e comunidades de pequenos proprietários e de grandes agricultores que têm transformado essa paisagem nos últimos anos. Então, há uma dinâmica complexa que vai desde comunidades quilombolas, povos ribeirinhos, comunidades indígenas, alguns colonizadores dos anos 70, uma leva de nordestinos que foram para essa região, e mais recentemente os sojicultores, que têm todo um trabalho para a expansão do cultivo de soja nessa área e de outros grãos, como o milho, que tem se intensificado e causando um impacto direto à floresta amazônica nessa porção. No ano passado, nós fizemos uma série de trabalhos de campo, né, pegando aí os municípios de Santarém, o município de Mojuí dos Campos e o município de Belterra. Né. Aqui, para vocês se situarem, então, Santarém, o Baixo Tapajós, também é uma área de interesse turístico, sobretudo com Alter do Chão, que é um distrito de Santarém, muito conhecido aí popularmente como o Caribe brasileiro. E aí, como eu falei para vocês, as comunidades e as terras indígenas e quilombolas que estão situadas ao longo dessa região. Para vocês terem uma ideia do avanço, sobretudo, dessa pastagem e da agricultura nessa região, tomamos como base aí o ano de 1985 para cá, a gente percebe aí um avanço significativo quando a gente vai para 2022 e verifica esse cenário. Então, se a gente pegar esse quadrilátero aqui formado pelo entroncamento dessas rodovias, a gente percebe esse padrão de desmatamento na região amazônica, que começa com a pastagem e depois vai sendo lentamente substituído pela cultura da soja e do milho. Lembrando que Santarém é hoje um dos principais áreas de escoamento de grãos pelo porto, né, administrado pela Cargill, que é uma grande nesse ramo, uma estadunidense que trabalha nesse ramo e que tem todo um trabalho em cima das commodities. Aqui os croquis da paisagem, esses especificamente trabalhados com drone, então a gente percebe no primeiro uma paisagem de maior predomínio da floresta amazônica, enquanto já conseguimos ver elementos como essa Amazônia um pouco mais esfacelada pelo sufocamento que a sojicultura tem trazido para lá. Né? Aqui outros exemplos, né, de como esse desmatamento ele vai adentrando as áreas de floresta e aos poucos ele vai sendo intensificado. E a gente mostra também algumas obras que estão sendo feitas pelo governo do estado do Pará e que tem garantido ali uma maior possibilidade para o agronegócio, ao mesmo tempo que significa para alguns o progresso, para outros pode significar o fim dessas florestas, né? Num cenário parecido com o que a gente tem hoje no Pontal. Então, o Pontal, que pelo contrário, a gente tem muito mais uma predominância de elementos antrópicos do que naturais, pode ser o futuro do que a Amazônia o futuro da Amazônia ele pode estar diretamente relacionado aos mesmos processos de ocupação que a gente teve no Pontal, né, que se dá através dessa ocupação pelo agronegócio. Essas várias geografias amazônicas, né, aqui a gente tem um indígena local que nos recebeu durante os nossos trabalhos de campo, as casas tradicionais. A gente já verifica esse desmatamento em vários pontos, alguns dele muito explícitos, outros mais escondidos, e o drone ajuda muito nessa análise. Então, aqui eu tenho dois retratos muito distintos, né, dessas Amazônias, e os impactos também de uma crise global que envolve também essa dinâmica fluvial
onde no mês de agosto você tem um cenário como esse para alter do chão, e no mês de outubro o cenário é totalmente o contrário. Quais são os impactos diretos dessa ação antrópica no levantamento da paisagem que tem intensificado processos como esse? Isso é algo que carece de estudos e que deve ser levado em consideração. Então, aqui essa é uma fotografia um pouco mais artística que mostra, né, essa comparação da bandeira do estado do Pará com essa transição entre a Amazônia e a ocupação pelo agronegócio. Essa floresta está sufocada pelo agro hoje. Qual é o futuro dessa Amazônia? Né? Precisamos olhar mais para a Amazônia para que não aconteçam processos como aconteceram aqui no Sudeste. Quais são esses agentes? O que a gente tem observado? Então, são perguntas pertinentes que traduzem um pouquinho dessa abordagem geográfica, biogeográfica, e que tem tudo a ver com todos esses temas teóricos e metodológicos que eu trouxe para vocês. Bom, aqui eu tenho várias referências que eu utilizei, que são as principais trabalhos. Para quem quiser verificar mais coisas, vocês têm acesso aí ao meu currículo Lattes, onde eu tenho algumas publicações referentes a essas áreas. São trabalhos onde eu tento trazer um pouquinho dessa abordagem do geossistema e depois do GTP, né? E aqui estão os meus contatos, fico à disposição de vocês, tanto aqui em Ourinhos, como também pelo programa de pós-graduação, o mestrado profissional em Geografia da Unesp de Prudente, que eu sou o docente credenciado, e muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa fala, e fico à disposição para vocês, para dúvidas, quando vocês quiserem, podem mandar e-mail para mim, e a gente está à disposição, ok? Forte abraço e bom evento para todos.